Mostra 10x10, evento promovido pela Bela Catarina, marca os 10 anos da loja em Florianópolis, reunindo 10 escritórios de arquitetura e design. Bom, o escritório ficou responsável pela sala íntima, que foi um tema pré-determinado pela loja, mas com o desenrolar do tempo a gente acabou se tornando em sala da família. A sala da família, ela busca, além de tudo, resgatar algumas memórias que as pessoas guardam da infância, das suas famílias, essa memória gostosa que todo mundo tem. Por exemplo, nas paredes a gente colocou ripas que remetem às casas de madeira, onde muitas pessoas passaram as suas infâncias. Então quem entra no ambiente acaba se conectando com esse sentimento. A ideia desde o início foi fazer uma sala bem solta, sem nada muito engessado, com peças como se a pessoa tivesse garimpado durante sua vida inteira e trazido todas elas para a mesma sala. Então vem a cômoda, que simplesmente podia estar num quarto, vem para a sala, cadeiras com livros em cima, uma ideia bem despretensiosa, os quadros, as almofadas, o Suzane do sofá, que é uma peça com um apelo familiar. A minha peça preferida, que foi Amor à Primeira Vista e que eu queria de qualquer forma colocá-la no projeto, foram as duas poltronas do Bruno Falks, que se chama Cavaleira. São essas duas poltronas com as fivelas em couro. A arte foi algo que eu dei bastante importância desde o início do projeto. São todas elas do mesmo artista, do Pedro Silva. Ele usa diferentes técnicas. Participar dessa mostra para mim foi um grande privilégio e eu sou super agradecida a essa oportunidade de estar demonstrando para o público um pouco mais do meu trabalho. Esse espaço é o Home Theater da Mostra 10x10. E nós procuramos desde o início fazer um espaço que tivesse um nome tradicional, que é o Home Theater comum nas mostras, mas que ele fosse um pouco surpreendente, que ele não fosse convencional a ponto de ser cansativo ou de ser o que sempre é visto. Então a gente tentou fazer um ambiente que fosse assim, bem sóbrio, mas com uma certa elegância. Então a gente usou um pano de fundo todo verde, uma leitura contemporânea de uma cor que a gente acha que faz sentido para o home, combinada com o sofá de couro marrom, combinada com a poltrona de tecido cinza. São elementos que a gente entende que dão essa característica mais despojada, sem perder a elegância para o ambiente. Esse ambiente ele tem algum mobiliário com a poltrona Saarinen, que é da década de 50, misturado com um mobiliário mais contemporâneo. Esse sofá ele realmente tem bastante personalidade e ele carrega a personalidade do ambiente junto com ele. O couro para mim assim, se mostrou assim, uma excelente solução para a estofaria. É elegante, fácil manutenção, alta durabilidade. Ele envelhece junto com o ambiente, então quanto mais ele envelhece, mais ele vai carregando a personalidade do ambiente junto com ele. Nesse sentido, pra gente foi bem acertado a utilização do couro. É um living, eu permaneci com o nome proposto pela loja. E a intenção aqui é criar um espaço propício para receber, algo que a gente proporcione a vontade de ficar um pouco mais.
O mobiliário ele teve uma seleção criteriosa para criar essa atmosfera de aconchego e luxo. E eu tive bastante cuidado na escolha das texturas, para não repetir. Então, brinquei bastante com as texturas de couro, de seda, de linho. Projeto, a gente tem um ponto de partida. Então, o ponto de partida foi esse sofá, com essa proposta mais retrô, mais feijãozinho, nessa cor erva doce, e a poltrona. Iluminação bem aconchegante, pontual, e o elemento de destaque é o lustre na mesa de centro. Ficamos super felizes pelo convite, até pelo conceito da loja. É uma loja parceira do escritório, eu acredito no mobiliário, então é uma parceria, um trabalho que a gente desenvolve de anos por credibilidade mesmo, confiança. Então, o nome do nosso espaço é Aconchego na Serra. A gente criou como se fosse um grande living, né? Nesse living com bastante conforto, que está presente nas cores, no tijolo, na cor da parede, na ambientação toda, trazendo objetos de estima, objetos de antiquário, como se fosse um grande espaço de memórias de uma família. Aqui a gente trabalhou bastante com madeira, né? Todos os tons de madeira presentes no sofá, na poltrona, peças que tivessem aconchego para o espaço. Tem dois grandes pontos principais aqui no espaço: os balanços ambientados como se fosse uma pérgola ou uma varanda, uma continuação desse espaço do living, e a nossa parede aqui que a gente criou com os troféus, né, que são feitos em MDF, que traz uma pegada moderna. A gente trouxe essa memória, né, como se fosse as antigas capas, né, mas hoje a gente sabe que isso não tem mais nada a ver, né. Então, para ambientar o espaço, a gente fez uma pesquisa e um garimpo de peças, né? Eu trouxe as mantas que a minha avó tricotou, eu trouxe objetos pessoais, eu trouxe até um objeto da minha filha, para que tivesse mesmo, que a pessoa entrasse aqui, ela se identificasse com o espaço como um todo. A Bela Catarina tem uma gama de objetos muito grande, né? De mobiliário solto, assim. Então, às vezes, a gente não sabe nem a riqueza de tantas coisas que vendem aqui. E eu acho que a gente conseguiu explorar aqui no espaço todas essas fábricas que eles trabalham, né? Seja de mobiliário exclusivo para a área externa, mas que pode estar indoor também, né? Poltronas que tem telado, objetos com crochê. Então, assim, é uma infinidade muito grande, né? Ser uma das escolhidas entre os 10 escritórios, eu acho que já é uma satisfação muito grande, né? Pra mim, tanto pessoal como escritório também. Então a gente ficou muito lisonjeado com o convite e tá mais feliz ainda com a receptividade do nosso espaço. Eu sou Cris Del Piso, do escritório Robson Nascimento Arquitetura, e essa é a Casa da Praia que a gente está fazendo aqui na Mostra Bela Catarina. O espaço ele é amplo e aconchegante ao mesmo tempo, com materiais com cores frescas, remetendo a essa coisa da proximidade do mar, e um ambiente fácil e permeável de usar. A ideia nesse projeto é o despojamento, sem perder a elegância, sem perder a sofisticação, trazendo alguns elementos clássicos sem ficar brega ou muito marcado. Então existe toda uma proposta clássica de simetria e equilíbrio, mas de uma maneira bem despojada e bem aconchegante. O sofá é um sofá da Tideli, ele é um sofá em L, bem grande, remetendo àquela ideia dos anos 70, dos sofás de concreto com almofadinhas em cima.
jantar, então eu trouxe ela para quebrar bem essa ideia da sofisticação. Ela é de uma madeira de demolição, bem rústica, e composta com cadeiras com capa, que é muito útil na praia pela questão de lavar e tirar e mudar as cores. E a capa ela já tem também essa carinha de mais despojamento, de mais elegância. A Mostra Bela Catarina é uma proposta diferente, uma proposta nova, com um tom comercial, sem deixar de lado a valorização do arquiteto, do trabalho do arquiteto, do designer no mercado. Eu acho muito bacana, a visibilidade é muito boa, os produtos da Bela Catarina são excelentes para a gente trabalhar. Para nós foi um prazer estar aqui na mostra. Eu sou o arquiteto Evandro Gaspar, eu trabalho com arquitetura, principalmente com arquitetura de interiores, e eu desenvolvi o espaço Estar Confraria do Vinho. Esse é um espaço voltado para um apaixonado por vinhos. Eu idealizei um cliente, é um ambiente masculino, e do qual é um estar, é um espaço de convívio, de prazer para um apreciador de vinhos. Bom, o layout é muito simples, até porque o objetivo era valorizar todo o mobiliário disponível na loja Bela Catarina. Então, eu tenho um layout distribuído em dois momentos, onde existe um mezanino, foi colocada uma mesa circular ao lado de um bar. E o living principal, que é onde tem um sofá chaise bastante confortável e uma poltrona da Natuzzi, que propicia o conforto para uma boa leitura. A Mostra 10x10 ela está marcando os 10 anos da Bela Catarina em Florianópolis, e para formalizar esse evento a gente chamou 10 profissionais que foram pessoas importantes nesse período para consagrar essa data, então criando essa mostra com 10 ambientes. A Bela Catarina, nós nos dizemos multi-especialista, né? Então a gente conseguiu abranger hoje um número de marcas que a gente conseguiu selecionar bem dentro do mercado para conseguir atender todo o tipo de profissional. Mostra foi muito importante para dar uma nova cara para a Bela Catarina, e isso veio tudo em função dessa ambientação que os profissionais deram, cada um com seu estilo para cada espaço. Pegando peças que muitas vezes nós tínhamos peças similares na loja, mas escolhendo o acabamento dentro dos diversos acabamentos possíveis e ambientando isso, dando realmente o charme de cada um, com detalhes. Então hoje, para quem já conhecia a Bela Catarina, entra aqui e realmente percebe uma Bela Catarina completamente nova, com o talento deles empregado nesses ambientes, com espaços realmente pensados, peça a peça, detalhe por detalhe, que fazem sem dúvida toda a diferença. A mostra tem data, ela fica aberta até dia 30 de novembro, mas esse conceito ele tende a se estender dentro da loja, em espaços mais consolidados, e com certeza com o sucesso desse evento a gente pretende então fazer isso uma data certa no calendário da Bela Catarina a partir de agora.